Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Jorge Max da Silva. Ele é lá de Manaus, Amazonas, e escreveu um texto que se chama O que Deus fez por nós. Então eu entendo que esse texto que nós vamos estudar hoje, ele é bem específico para aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como seu suficiente Salvador e mostra pra gente quantas coisas Deus fez por nós. Ora, se você ainda não fez essa declaração, não fez uma oração aí no seu canto dizendo: Jesus, eu acredito no seu sacrifício, eu acredito que o Senhor ressuscitou, eu acredito que o Senhor veio aqui por causa minha, a hora é agora, porque nós vamos estudar um texto bíblico cheio de esperança. E se você ainda não reconheceu Jesus como Salvador, você tá perdendo, tá do lado de fora, tá bom? Olha só, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece pra gente mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, edificar e fortalecer espiritualmente a minha e a sua vida. Vocês sabem, foi o irmão Jorge Max da Silva quem escreveu o texto, não fui eu. Então o que é que eu faço? Leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Aproveito aqui a oportunidade para solicitar a vocês que compartilhem. Se não se inscreveram, se inscrevam no canal, façam comentários, apertem os sininhos. Para quê? Para que a nossa mensagem possa alcançar outras pessoas. Agora eu peço que você se junte a mim e vamos orar. Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que nós possamos compreender tudo o que o Senhor fez por nós. Que possamos sempre ser gratos e viver uma vida que Te agrade. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 12. E como eu disse para vocês no começo, é um trecho que vai girar aí em torno do quê? Da esperança viva e da salvação. A salvação que as pessoas que acreditam em Jesus Cristo podem usufruir, né? Mesmo no meio de desafios de provações, nós temos essa esperança. É uma esperança que o irmão Pedro, que escreveu essas palavras, vai exaltar o que? A misericórdia de Deus, que fez com que? Com que a gente fosse regenerado para uma esperança viva, que acontece por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, aquele que crê em Jesus, ele tem uma herança que ninguém pode corromper, incontaminada e que não murcha nunca, que está reservada nos céus. Também nós somos salvos e somos guardados pelo poder de Deus, que é acessível só por meio da fé, não tem outro jeito. E nós temos alegria no meio das provações, no meio dos desafios, porque mesmo enfrentando dificuldades, aqueles que creem em Jesus Cristo podem se alegrar, pois essas provações testam e fortalecem a fé da gente, né? Então, o amor e fé em Cristo é uma coisa que ninguém vê. E mesmo a gente não vendo Jesus Cristo, nós que o amamos, cremos que vamos experimentar uma alegria gloriosa, porque cremos que Ele está conosco e tem cuidado de nós. E ora, a gente tem que se lembrar que a salvação é o objetivo da fé, né? Não tem outro objetivo que não esse, a fé. E o irmão Pedro também vai destacar que os profetas, eles investigaram essa salvação que hoje a gente tem acesso, né? E até os anjos, eles desejam compreender essa maravilha que Deus nos deu. Bom, então a grande ideia desse texto é a seguinte, que a salvação em Jesus Cristo produz esperança e alegria, pois o cumprimento do plano, pois é o cumprimento do plano eterno de Deus. É para isso que Deus nos salvou. Bom, então vamos ler aí 1 Pedro 1, de 3 a 12. E diz assim, ó. 1 Pedro 1, de 3 a 12. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia,
nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto ao qual não vendo agora, mas crendo, os alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos preparam o evangelho para quais coisas os anjos desejam bem atentar. Eu vou ler o versículo 12 de novo, que eu acabei não lendo como merecia. Essas coisas, né, as coisas que viriam a glória, né, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém? Bom, o nosso texto chama-se O que Deus fez por nós. E o versículo escolhido aqui pelo irmão Jorge é o 3, que diz: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo diante dos mortos. Ora, após breve e profunda saudação, o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, começa a carta adorando a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, por que ele faz essa adoração, né? A razão da adoração é apresentada em seguida, pois tem tudo a ver com o quê? Com a salvação, esse presente maravilhoso. Não é à toa, né, que se costuma dizer que nós adoramos Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Então, assim, de modo bem objetivo, Pedro apresenta a Jesus Cristo, o Salvador, como Salvador, e a sua salvação. Quando ele diz que Deus fez por nós. Quando ele fala que Jesus Cristo nos regenerou, que Deus nos regenerou, é isso que ele está mostrando, o Salvador e a salvação. A gente estava numa condição horrível, estava indo para o inferno, e porque a gente estava morto espiritualmente, apartado de Deus, perdido, sem Deus e sem salvação, caminhando a passos largos para quê? Para as trevas e para a condenação eterna. Mas Deus, pelo seu amor, nos regenerou. Ele fez a gente nascer de novo. Ele deu para a gente uma nova vida e nos tornou novas criaturas. Para quê? Para que a gente pudesse um dia morar com Ele no céu. Porque o pecado, nos aparta de Deus. Tem gente que não acredita e eu só lamento. Mas é uma verdade, né? Deus fez tudo isso por nós. Ele nos restaurou. E a regeneração marca o quê? O início da vida cristã. E essa vida é uma obra divina, do começo até o fim. Porque a gente já veio ali cheio de problema, porque Adão e Eva, eles pecaram. E
E aí a gente, dali para frente, já vem vivendo sobre a ira de Deus, né? Pela desobediência. Nada, não tinha nada nesse mundo que podia fazer a gente sair desse quadro de morte, que é o salário. É o salário do pecado, né? Como está aqui em Romanos, diz assim, ó, 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E então não tem outro lugar onde nós possamos conseguir a vida eterna. É através de Jesus Cristo. Por quê? Porque o salário do que a gente fez, que a gente faz de errado, é a morte. Mas, graças a Deus, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo que salvou a gente. Então, toda genuína adoração é produto do reconhecimento do que Deus fez por nós para nos salvar. Então, nós temos que ter essa consciência. Se você ainda não se decidiu ao lado de Jesus Cristo, olha para a sua vida, olha quão miserável você é e olha o que Deus fez por você. E aceita esse Deus da sua vida para que Ele possa transformá-lo e levá-lo um dia para o céu, como todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E se você já se decidiu, como eu, ao lado de Jesus Cristo, procura ter uma vida íntegra, procura ter uma vida que segue aquele que merece toda a nossa adoração, arrependendo-se a cada momento de todas as coisas que você faz de errado e reconhecendo mesmo o que Deus fez por nós para nos salvar. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Toda genuína adoração é produto do reconhecimento do que Deus fez por nós para nos salvar. Porque esse é o motivo maior pelo qual nós adoramos ao nosso Deus. Amém? Bom, então eu vou terminar deixando aqui, ó, o meu abraço de ursa. Lembrando que para nós que temos conosco a certeza do que Deus fez por nós, ó, para nós o abraço dá super mega certo. E olha, se você quiser continuando agradando esse Deus, faz o que está no Salmo 25:12, que é o seguinte: quem é o homem que teme ao Senhor, né? Quem é essa pessoa que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Que ele é a pessoa que segue ao Senhor, que teme ao Senhor, que tem em si o temor do Senhor, Deus ensina o caminho que deve andar. Tá bom? Então agora eu me despeço definitivamente por hoje, falando a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.